O que mais tememos, que reside nas profundezas do espaço, finalmente veio à tona e está além do que poderíamos esperar. Astronautas e cientistas têm trabalhado incansavelmente para descobrir novos fenômenos e encontrar explicações. Suas curiosidades e o que viram estão muito além de qualquer coisa que poderiam imaginar. E para comprovar o que encontraram, esses cientistas e astronautas tiraram algumas fotos em suas órbitas para lá de arrepiantes. Você gostaria de vê-las? Então junte-se a nós enquanto exploramos as 20 melhores fotos. Número 20. Hélice de um buraco negro. Essa foto deve ser uma das imagens mais intrigantes que obtivemos da fronteira final. Imagine que você é um astrônomo olhando para um telescópio para observar as estrelas no espaço e descobre isso. Deve ser assustador à primeira vista. Quando essa gravação foi feita, ela veio de um buraco negro localizado na galáxia M87, de modo que uma foto dela teve que ser tirada imediatamente. Esse fenômeno bizarro teve de ser analisado imediatamente, pois os cientistas não o haviam visto antes na época. E assim, eles ficaram literalmente com o coração na boca enquanto tentavam descobrir o que era. E por fim descobriram que se tratava de um jato galáctico vindo de um buraco negro, pelo menos é o que os cientistas nos disseram. Mas e se fosse um OVNI invisível que estivesse prestes a decolar e soltasse algumas chamas dos seus motores? Quem sabe? Número 19. A corda que foi cortada. O mais surpreendente sobre essas fotos espaciais assustadoras é o que vimos com sinais aqui há muito tempo, mas não prestamos atenção suficiente até que elas se revelem para nós. Um desses momentos em que nos deparamos com um incidente assustador no espaço foi durante a comemoração da 75ª missão espacial realizada pelos Estados Unidos e pela Itália em 1996. Para comemorar essa ocasião especial, esses dois países se uniram e enviaram um cabo experimental para a órbita. Não se tratava de uma comemoração comum, mas também de um esforço científico para encontrar novas fontes de energia. Na verdade, eles estavam procurando ver se poderiam aproveitar o vento solar e usá-lo para alimentar naves espaciais. No entanto, quando começaram a implantar o satélite, algo se rompeu. O cabo umbilical se rompeu e isso fez com que o equipamento ovalado fosse levado para as profundezas do espaço. E, enquanto flutuava, a câmera acoplada ao equipamento ainda estava ativa. E essa foi uma ocorrência muito estranha. Objetos brancos e brilhantes foram vistos ao redor do equipamento, mas o desempenho da câmera não conseguiu identificar o que eram. A NASA, por outro lado, decidiu retirar a gravação e também se recusou a fazer qualquer comentário sobre o que poderiam ser os objetos que cercavam o cabo experimental. Até o momento, não sabemos o que são esses objetos e o fato de a NASA continuar nos deixando no escuro já é assustador o suficiente. Número 18. Sasquatch marciano. Veículos robóticos, também conhecidos como rovers, têm sido enviados pelos cientistas ao longo dos anos para explorar outros planetas. E um desses planetas é Marte. Esses rovers geralmente tiram fotos da área em questão e as enviam de volta à NASA para análise. Isso foi o que aconteceu quando a NASA estava analisando as fotos do rover em um dia normal, até que algo incomum foi visto na foto. A foto tirada por um dos rovers incluía algo que não podia ser ignorado, pois chamou a atenção do público instantaneamente. Essa foto mostrava uma figura estranha sentada em uma rocha, como se estivesse descendo a encosta. Como se trata de uma foto, não podemos especificar se era uma estátua ou uma forma de vida real vivendo no planeta. Mas o tamanho da figura por si só levou o público inteiro a delírio, especialmente os entusiastas de alienígenas e ufólogos. Embora seja bom descobrir algumas formas de vida no planeta marciano, também é assustador descobrir que há outras criaturas vivas fora da Terra. Esperamos que não venham como invasores, nem interfiram nos nossos negócios aqui. Número 17. Homens na Lua. Enquanto os rovers viram um Sasquatch marciano em Marte, algo pior foi descoberto andando na Lua. Sim, andando, e não se trata de um astronauta. Quando o Google fez uma parceria com a NASA em 2009, eles se uniram para criar o que conhecemos como Google Moon. Bem, é uma inovação maravilhosa, pois podemos observar a nossa Lua diretamente do conforto de nossas casas. Mas isso apenas deu às pessoas a liberdade de bisbilhotar e observar todos os cantos e recantos da superfície lunar. Bem, não demorou muito para que alguém descobrisse uma figura muito incomum andando na Lua. Essa foi uma descoberta muito estranha feita na época, porque não havia nenhum astronauta na Lua, nem havia nenhum veículo espacial construído como uma figura que pudesse andar.
Portanto, se nenhum desses motivos listados estiver presente, o que essa figura incomum e de aparência esguia está fazendo na Lua? Como de costume, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço se recusou a fazer qualquer comentário sobre essa descoberta. Isso não é nada reconfortante. No entanto, mesmo que tenhamos que tirar nossas próprias conclusões, vamos dizer que é um truque de luz ou um objeto que foi deixado pelos astronautas que visitaram a Lua nas missões Apollo? Não podemos dizer com certeza, mas essa é uma imagem espacial muito assustadora. Número 16. Veículo flutuante em Marte. Essa imagem de um Sasquatch marciano que encontramos em Marte, sobre a qual falamos anteriormente, não foi convincente o suficiente, então espere até você descobrir a última feita pelo Mars Opportunity Rover. Essa imagem foi enviada pelo rover no dia 17 de março de 2017 e imediatamente foi descoberta uma meia viagem. Os cientistas estudaram a imagem, eles viram uma vasta terra repleta de pequenas rochas e até aí tudo bem. Mas um objeto em particular chamou a atenção deles. Esse objeto era um metal reflexivo brilhante encontrado pelo rover e parecia estar saindo do chão. Pelo menos foi isso que os cientistas pensaram em primeiro momento, até que decidiram dar uma olhada mais de perto no objeto. Depois de observar melhor esse metal brilhante e reflexivo, eles perceberam que se tratava de algo que nunca tinham visto antes. Para estudar a imagem com mais detalhes, eles fizeram algumas sombras escuras ao redor da imagem para ver se ela estava saindo do chão ou repousando no chão. E descobriu-se que esse objeto brilhante e reflexivo não estava fazendo nenhuma das opções listadas anteriormente, mas estava flutuando. O objeto também tinha a semelhança perfeita com uma espaçonave alienígena. Algumas pessoas estão contestando essa descoberta, a chamando de um caso de pareidolia. Você acha que se trata de uma espaçonave alienígena real? Ou é apenas um caso de pareidolia? Deixe-nos saber aí nos comentários. Número 15. As nuvens de Júpiter. O maior planeta do Sistema Solar guarda alguns segredos enormes que não descobrimos rapidamente. Como o belo planeta que sempre admiramos pelo seu tamanho, pode ser o mais mortal de todos os planetas. Diferentes padrões foram vistos em Júpiter, incluindo a grande mancha vermelha, que já foi um mistério até a NASA descobrir o que era. Bem, agora que examinamos mais detalhadamente algumas das características do planeta, talvez não possamos nos aproximar do planeta sem falar no envio de um rover para verificar se ele é habitável para os seres humanos. A nave espacial Juno, da NASA, passou pelo planeta e tirou algumas fotos dele. Quando os cientistas e astrônomos o observaram, viram que as nuvens de Júpiter são mais do que imaginamos. Com base na aparência dessas nuvens, a NASA constatou que Júpiter tem tempestades constantes nos polos norte e sul. Eles também descobriram que o planeta tem ventos muito fortes que até mesmo movem os campos magnéticos do planeta. Você sabe o quanto isso é poderoso? Se um ser humano estivesse além desse planeta com ventos tão fortes, a sua pele seria arrancada. Bem, se você adorou essa imagem de Júpiter, então pense novamente. Número 14. Pedra de pé. Algumas vezes, os cientistas tiveram que colaborar com outros especialistas de diferentes áreas para chegar à raiz de um determinado fenômeno. Um exemplo perfeito disso foi quando os cientistas tentaram resolver o mistério por trás de algumas estruturas misteriosas encontradas em determinados lugares do nosso planeta. E uma dessas estruturas é Stonehenge. Stonehenge é uma das maravilhas do mundo e várias teorias foram feitas sobre elas. Bem, descobriu-se que uma pedra semelhante foi encontrada em Marte. Sim, bem na superfície marciana. É uma descoberta muito engraçada, pois os especialistas aqui na Terra ainda estavam examinando todos os livros e tentando fazer mais pesquisas para descobrir por que essas pedras tinham esse tamanho enorme e como foram criadas. E agora uma estrutura semelhante foi encontrada no planeta vermelho. Essa estrutura encontrada em Marte foi descoberta em 2012 por um astrônomo quando ele avistou a pedra monolítica em pé na superfície marciana. No entanto, nem todo mundo acreditou no início, até o Mars Reconnaissance Orbiter confirmar a presença dessa pedra em pé. Estima-se que a pedra tenha mais de 5 metros de diâmetro. Outra parte que deu aos especialistas conclusões perfeitas sobre essa pedra de pé foram seus lados retangulares retos. O tamanho dessas pedras em Marte era tão reto e liso que até um leigo saberia que essa pedra foi feita e não formada. Número 13. Trovão na Lua. Em 1972, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço enviou uma sonda para orbitar a Lua e teve um vislumbre de algo incomum. Quando a sonda da NASA estava orbitando a Lua, eles viram um relâmpago inesperado na sombra escura da cratera Stein. Esse relâmpago que ocorreu no espaço não era o problema, mas a origem dele é que era o problema. Como resultado, algumas pessoas começaram a postular teorias de que o relâmpago vinha debaixo da Lua.
enquanto outros diziam que vinha de cima. Essas teorias deram origem a mais teorias de conspiração que continuavam falando sobre a possibilidade de haver uma base subterrânea enterrada na cratera. No entanto, essa teoria parecia ideal, pois houve notícias sobre o governo dos Estados Unidos estar construindo uma base na superfície lunar, até que os planos foram cancelados pelo presidente Eisenhower. Outras explicações surgiram dizendo que se trata de um raio que veio da Terra. Número 12. Bombas nucleares. A essa altura, talvez tenhamos de ficar mais atentos ao governo federal, porque muitas coisas estão acontecendo bem debaixo de nossos narizes. Um exemplo foi a missão espacial de 2009, executada pela NASA. Essa foi a missão Lacrosse, que tinha como objetivo viajar para a Lua, mas as pessoas disseram que era mais uma missão kamikaze. O motivo pelo qual ela foi chamada de missão kamikaze foi que, uma vez em órbita, o foguete propulsor de carga útil de 2,2 toneladas foi direcionado para a Lua, por razões que eles conhecem melhor. O foguete impulsionador bateu na cratera Cabeus, localizada perto do polo sul da Lua. Quando isso aconteceu, surgiram razões dizendo que essa missão kamikaze foi realizada para descobrir se as crateras da Lua poderiam conter água congelada. Bem, eles ficaram chocados. As imagens enviadas pela missão mostraram uma área retangular na sombra da cratera. Então, será que a missão kamikaze era uma mentira o tempo todo? Era um quartel-general alienígena que a NASA explodiu? Ou uma instalação de pesquisa de um governo estrangeiro? Número 11. Luz encontrada em Marte. As descobertas que vimos até agora em Marte são sinais suficientes de que há formas de vida nesse planeta. Mas há algo que a NASA deve estar escondendo de nós. O rover da NASA que está em Marte, o Curiosity, o presente que continua sendo dado, vem explorando Marte há anos. Mas essa descoberta diferente que foi feita ainda deixa os cientistas perplexos até hoje. Essa foto foi tirada pelo Curiosity e mostrou um farol de luz marciano através de uma duna na paisagem. Poderíamos ter considerado isso um fenômeno normal, mas a descoberta ficou pior quando vimos essa foto que foi tirada pela câmera direita e não pela esquerda. Isso aconteceu devido a um atraso na ativação da câmera esquerda. Mas quando a câmera esquerda finalmente foi ligada, o farol de luz branca havia desaparecido. A NASA tentou desmascarar essa ocorrência bizarra, tentando nomear uma razão para esse farol de luz branca. Mais uma foto anterior, tirada em uma área diferente da paisagem, mostrou o mesmo feixe de luz branca. E como chamamos isso? Número 10. Estranhas criaturas vistas no espaço. Em 16 de abril de 1972, os astronautas da missão Apollo 16 decolaram para o espaço. E logo após 3 dias, eles fizeram uma descoberta aterrorizante no espaço. Os 3 astronautas a bordo ainda estavam absorvendo a sensação de estar no espaço quando viram uma silhueta estranha ao redor deles. Os 3 astronautas da missão Apollo 16 viram uma nave circular bizarra pairando em uma área do espaço. Essa estranha nave estava pairando como uma grande estrutura em forma de domo. Embora os astronautas ainda estivessem surpresos por terem visto uma nave estranha no espaço, eles conseguiram tirar algumas fotos dela e até mesmo um vídeo. Infelizmente, o vídeo durou apenas alguns segundos, mas mostrou claramente o OVNI anônimo enquanto pairava no espaço. Infelizmente, essa filmagem feita pelos astronautas desapareceu de repente, depois que eles aterrissaram na Terra. Por mais de 30 anos, ninguém falou sobre a filmagem até que ela foi descoberta por um funcionário do Johnson Space Center, que nos deu uma oportunidade de acessá-la hoje. E do nosso ponto de vista, isso definitivamente se parece com um disco voador. Você não acha? Número 9. Lesma em Plutão. Sabemos que você pode estar surpreso imaginando como uma lesma chegou a Plutão e verificando se isso realmente é verdade, mas é. Em janeiro de 2016, a sonda Horizon estava observando o ex-planeta, e simultaneamente enviando as informações obtidas de volta à Terra para que os cientistas as estudassem. Quando os cientistas receberam as informações e começaram a estudá-las, notaram que as planícies geladas tinham uma série de linhas em sua superfície. Então eles se propuseram a descobrir o que poderia ter causado isso. Bem, os cientistas obtiveram as suas informações muito bem, principalmente quando descobriram que a área em que se encontravam as gigantescas faixas de gelo era uma área do ex-planeta chamada Sputnik Planum. Essa área é conhecida e estudada especificamente por causa das linhas, e os cientistas acreditam que a razão pela qual essas linhas estão lá é porque o planeta está respirando. Isso parece muito assustador, mas, de certa forma, os cientistas estão corretos. O planeta está esfriando e aquecendo de certa forma, e como resultado está se movendo. Embora ainda acreditemos que as lesmas espaciais possam ser a razão para essas linhas geladas, mas espera aí. Como é que a lesma chegou a Plutão e sobreviveu ao clima de lá? Não podemos dizer com certeza. Número 8. Árvores em Marte. Ao examinar as filmagens dessa foto, você pode pensar que está olhando para o mofo do pão, mas é de fato uma área de Marte.
é uma foto real em Marte, mas é pouco assustadora para você observar de uma vista aérea e até mesmo de uma vista normal. Embora não possamos relacionar isso com o filme Perdido em Marte, em que Matt Damon cultiva batatas em Marte, essas árvores que estamos examinando parecem alguns pinheiros. Portanto, se não conseguirmos cultivar batatas, poderemos cultivar alguns pinheiros. Essa imagem da vista de Marte é muito bizarra, mas só aconteceu devido a uma outra das duas situações que estão ocorrendo no planeta. Devido à evaporação da geada de dióxido de carbono, a areia escura começou a cair e a deslizar do lado congelado da duna. E como resultado, parecia que havia uma árvore de verdade em Marte. Mas não é uma árvore. Então, estamos ok. Número 7. Rosto em Marte. Em 1976, outra gravação de Marte foi feita e parecia que iria destruir o mundo inteiro com toda a nossa humanidade. Esse foi o ano em que Marte foi explorado e ao longo do caminho, um rosto foi descoberto em Marte. Os cientistas e astrônomos pensaram que já tinham tirado a sorte grande, embora estivessem assustados com essa descoberta. O rosto foi descoberto pela missão espacial Viking da NASA e, quando ela fez a descoberta, os cientistas e astrônomos presumiram que tinham realmente encontrado alienígenas ou outras formas de vida vivendo em outros planetas. Infelizmente, eles viram apenas uma colina que parecia ser um rosto. E, de certa forma, eles devem ter ficado empolgados com essa descoberta, mas também devem ter ficado assustados, pois e se fosse um alienígena de verdade? E, com base no tamanho desse suposto rosto, qual você acha que seria o tamanho desse alienígena? Felizmente, era apenas uma ilusão de ótica. Número 6. Erupções solares. Basicamente, toda a nossa vida gira em torno do Sol, mas às vezes ele pode se tornar o que não esperamos. Embora o Sol seja uma parte essencial e integral de nossas vidas, ele ainda tende a nos mostrar um pouco de problema. Às vezes, parece que o Sol tem uma mudança de humor e assusta a fronteira final com um pouco de lava. Ele também cria algum tipo de campo magnético poderoso ao mesmo tempo, o que gera algumas manchas solares maiores do que todo o nosso planeta Terra. Sim, o Sol faz isso. Sempre que isso acontece, ele cria um fluxo de radiação chamado vento solar. E, normalmente, os ventos solares são uma coisa bonita de se ver. Mas observar a aurora boreal é outro fenômeno bonito que acontece como resultado da reação do campo magnético da Terra ao fluxo de radiação proveniente do Sol. Bonito, muito bom, mas ainda assim assustador. Número 5. Raios gama. Para ser bem honesto, os raios gama são bastante assustadores, especialmente quando se trata do poder que eles têm. Agora você poderia dizer que os raios gama e a situação infeliz que matou os dinossauros eram a mesma coisa, mas, infelizmente, não são. Quando se trata do asteroide que matou os dinossauros, a existência da humanidade ainda pôde florescer milhões de anos depois. Mas não podemos dizer o mesmo sobre os raios gama. Quando eles ocorrem, se um raio gama atinge a Terra, é isso. Você já era. Fomos completamente esquecidos. Os raios gama ocorrem quando estrelas explodem em galáxias distantes e criam raios gama, neutrinos e outras coisas. Bem, essa foto de um raio gama definitivamente não seria algo que gostaríamos de ver nesse momento, especialmente com o avanço da civilização. Número 4. Eclipse total. Esse foi um evento que ocorreu em dezembro de 2021 e foi um eclipse total que todos perderam, exceto se você residir na Antártica. Essa foi uma imagem do espaço profundo tirada pelo satélite Deep Space Climate Observatory, Observatório Climático do Espaço Profundo. E para sermos honestos, parece muito assustadora. Essa foto mostra uma sombra da Lua se movendo lentamente sobre a Terra. Parece que algo daria início à introdução de um filme de terror. É muito assustador olhar para isso, não é? O próximo eclipse total que ocorrerá será no dia 8 de abril de 2024, já anota aí, o que afetará lugares como Estados Unidos, Canadá e México. Portanto, prepare as suas lanternas e não se assuste, hein? Número 3. Nebulosa do Véu. Essa deve ser a foto mais estranha e assustadora tirada pelo telescópio espacial Hubble. O que você vê aqui é um gigante gasoso que compreende diferentes camadas de gases ionizados. Essa é uma nuvem que está flutuando a mais de 2.100 anos-luz de distância de nosso planeta, e ainda assim é um espetáculo para você ver. Bem, por mais fascinante que pareça, tirar essa foto foi um grande esforço, pois a nebulosa do Véu tem 130 anos-luz de largura. Isso é 100 vezes maior do que todo o nosso sistema solar. Como isso é assustador, hein? Número 2. Flutuando sozinho no espaço. Você já ouviu falar de Bruce McCandless? Esse homem é um ícone inesquecível quando se trata de caminhar no espaço e se aventurar na fronteira final. Essa é uma foto de Bruce tirada fora do espaço durante uma caminhada espacial em 1984. Além de estar fora do ônibus espacial, Bruce também estava sem as amarras durante a sua caminhada espacial. Isso significa que ele não tinha nenhum meio ou guia que o mantivesse próximo ao ônibus espacial Challenger.
Muitos podem pensar que isso não é assustador, mas imagine você flutuando no vazio do espaço sem nenhum meio de amarração. Sim, agora você entende o quadro geral. Qualquer pequeno erro de cálculo e Bruce flutuaria para sempre. Independentemente disso, essa é uma ótima foto com uma conquista lendária, e ainda assim, muito assustadora. Número 1. Eclipse de Marte. O rover de Marte Curiosity tem feito a maior parte das explorações em Marte e continua a nos mostrar como é a vida na superfície marciana. Felizmente, o Curiosity nos mostrou mais do que apenas a vida na superfície marciana, e também como é um eclipse no planeta. Essas observações são conhecidas como trânsitos de duas luas conhecidas como Phobos e Deimos. Embora pareça legal e leve o mundo da ciência ainda mais longe, continua sendo estranho ver o que uma pessoa comum não teria necessariamente pensado. Nós podemos ver acontecer como em um filme. Embora isso faça sentido e ainda pareça perfeitamente lógico, é muito estranho ver esses fenômenos acontecerem, mesmo quando não estamos lá. E qual dessas fotos aí mais assustou você, hein?